Olá, meu nome é Simone, eu sou pedagoga, mãe de primeira viagem e aqui nesse canal falo um pouquinho sobre rotina, casa, decoração, dia a dia, maternidade e vida real. No primeiro vídeo que eu postei, eu falei um pouquinho sobre como foi para nós termos uma perda gestacional. Nosso bebezinho ainda estava bem no começo, mas hoje eu vim contar para vocês um pouquinho mais de como nós passamos por esse processo. Se você não viu o vídeo anterior e tem interesse, então ele está aqui no canal, você pode assistir antes ou depois desse, enfim. O importante é você assistir e se conectar com a nossa história, um pouquinho com o que a gente passou também, e para a gente ter uma troca bem legal. O que eu vou contar aqui para vocês é um pouquinho do que nós fizemos aqui para passar por esse momento tão delicado, né, tão complexo, e também algumas coisas que eu acredito que se a gente tivesse feito, seria melhor passar por esse momento. Lembrando que são só as nossas experiências, nós não somos donos da verdade, e eu também não estou aqui para dizer o que é certo ou não, né, cada um faz da forma com que acha melhor, mas eu acho importante contar um pouquinho para vocês de como foi para nós, porque talvez se você estiver passando por isso recentemente e não saiba como lidar com isso, esteja perdido no meio de tanta dor e sofrimento, talvez isso possa te ajudar de alguma forma. E é exatamente isso que eu quero trazer nesse vídeo para vocês. Então a primeira coisa que eu recomendo que vocês façam é se permita sentir tudo. Eu sei que muitas vezes na hora do desespero a gente quer talvez reprimir um pouco do nosso sentimento ou se mostrar forte para o nosso parceiro, para as pessoas que nós amamos. E eu acredito que mascarar esses sentimentos só deixa um pouco mais complicado passar por esse processo. Então se permita sentir tudo. Se você for o parceiro, seja o responsável por trazer essas informações para os familiares, para as pessoas que estão, né, acompanhando vocês, para que essa mulher não sinta novamente todos aqueles traumas que acabam gerando ali no momento da descoberta, quando ela tiver que recontar o que aconteceu. E só fale sobre isso quando você estiver 100% preparada, ou que você queira falar sobre isso. Porque muitas vezes a gente se sente pressionada em contar para as pessoas o que aconteceu. Mas se você não estiver no momento adequado para aquilo, não se force. Fale somente o que você quiser, na hora que você quiser e quando você estiver preparada para isso. Porque para algumas pessoas contar alivia e para outras contar traz mais sofrimento. Então respeite você, respeite os seus sentimentos e respeite também o momento que você está vivendo, né? Eu acho que uma das coisas que eu aprendi durante todo esse processo de luto, quando nós perdemos o nosso bebê, foi me conhecer, conhecer quem realmente eu era depois daquilo, porque a gente se torna pessoas diferentes. Então, quando a gente se conhece melhor, a forma com que nós lidamos com as situações mudam bastante. Uma outra coisa que nós fizemos aqui, eu tenho certeza que faz muita diferença, se apoie em Deus, né? Se apoie na sua fé, tenha a quem você recorrer, você se derramar, se deitar e chorar e se lamentar, alguém que você realmente possa, sabe, trazer todo aquele frustração, aquela tristeza à tona. E eu acredito que quando a gente coloca os nossos sofrimentos diante dos pés do Senhor e trata aquilo ali com fé, as coisas elas mudam um pouco a perspectiva. E nessa mesma pegada, tenha pessoas com que você possa contar, pessoas que vão te apoiar, que não vão te julgar, que não vão ficar te comparando ou contando outras histórias, sabe? Sabe aquele velho caso de quando você está passando por algo, você vai contar para alguém, a pessoa conta, mas comigo aconteceu isso, ou com tal fulano aconteceu isso. E ao invés de te ajudar, muitas vezes piora a situação. Então tenha pessoas com que você possa contar sem julgamento, sem comparativos, pessoas que te apoiem, que estejam ali, nem que seja para não falar nada, só pela presença. Essas pessoas fazem muita diferença nesses momentos, sem dúvida. Uma outra coisa que eu acho muito importante que vocês façam também é cuidar de vocês mesmos. Tenha um hobby,
faça algo que você goste, se você precisar, puder, né, tiver essa oportunidade, faça uma viagem para distrair, para sair daquele looping, porque pela minha experiência, quando você está sofrendo e você está só dentro da sua casa, dentro do seu quarto, trancado, o que acontece? Você só vai pensar naquilo. Então é importante você fazer outras coisas que te façam viver outras experiências, que te façam pensar em outras coisas a não ser naquilo. Porque quanto mais a gente pensa, mais a gente tende a pensar e cada vez mais o sofrimento vai aumentando durante esse processo. Então vira uma bola de neve mesmo. Se você tiver a oportunidade de sair, ou de ler um livro, de assistir uma série, sabe, alguma coisa que seja engraçada, que você possa dar risada, talvez, que você possa distrair daquilo que você está vivendo, isso vai fazer muita diferença para vocês. Eu posso dizer por experiência que fez diferença para mim quando eu realmente comecei a me introduzir de novo na sociedade, porque na realidade o que aconteceu foi que eu me bloqueei por muito tempo, fiquei em casa, né, durante o período que precisava ali para cuidar da minha saúde física, mas depois que eu comecei a fazer outras coisas que não fossem só pensar naquilo, as coisas começam a ficar um pouco mais tranquilas, porque a gente vai começando a pensar e fazer outras coisas e aí não vira só aquele assunto, sabe? Aquilo que você está passando. E nesse mesmo sentido, cuide de você na relação da saúde também, né? Porque a gente tem uma tendência, como seres humanos, de querer recompensar aquilo que nós estamos sentindo. Então talvez você seja uma pessoa que não coma ou pare de comer quando está passando por um momento complicado, ou você seja assim como eu, uma pessoa que tende a comer muito mais do que o habitual, só para tentar encher aquilo que você está sentindo de vazio com a comida, por exemplo. E isso acaba fazendo mal para a nossa saúde. Então cuide de você, cuide da sua saúde, vá no médico, marque exames para você saber se está tudo bem com você, se tem alguma coisa que você precisa fazer além, né, daquilo que você já está fazendo. Faça um exercício físico, uma atividade física que você goste, ou simplesmente tenha um hobby que você possa sair e fazer uma dança, uma corrida, enfim, qualquer uma coisa desse tipo já ajuda bastante, e vocês vão perceber que conforme vocês forem realizando essas atividades, o corpo vai responder bem, mas a mente também vai respondendo bem. Então, cuide de vocês também como casal. Acho que tá aqui um ponto muito importante. O relacionamento ele fica muito abalado quando a gente tem um tipo de perda como essa. A gente tende a se unir mais, mas também em alguns aspectos a gente tende a se afastar. Então, mais uma vez, baseado no que aconteceu conosco aqui. No começo é complicado você ter aquela conexão novamente, porque eu, por exemplo, estava sentindo de uma forma, meu esposo estava sentindo de outra forma a perda que nós tivemos. Para mim foi muito mais intenso, porque foi com o meu corpo, as mudanças aconteceram comigo, o pós-perda, ele vem com uma pós-gestação, então você acaba sentindo tudo aquilo que a maioria das mulheres sentem no puerpério, mas você tá ali sem o seu bebezinho, então os hormônios regulados, a queda capilar, sabe? Tudo acontece, dá uma baixa hormonal muito grande, de repente. E aí, tudo muda dentro de você e fora de você também. Então, muitas vezes você não quer mais, né, se conectar com aquela pessoa ali da mesma forma, ou você tem medo, receio de passar por aquilo novamente, e aí o relacionamento vai se esfriando. Então, tentem não deixar com que isso aconteça. Converse bastante, acho que a conversa é a base de qualquer relacionamento, mas nesses momentos é o mais importante. Tente dizer também, falar o que você está sentindo, porque a perda gestacional, principalmente para a mulher, ela é muito solitária. Eu acho que eu falei isso um pouco no vídeo anterior. Só quem sabe, só quem está passando sabe o que é, ou só quem já passou sabe o que você sente. Para muitas pessoas é negligenciada essa dor, é como se as pessoas dissessem assim: ai, mas pensa pelo lado positivo, era só no começo, imagina se fosse depois. Não é assim, não tem um lado positivo daquela situação. Não era só no começo,
era o começo e era uma vida e era alguém que estava ali. Então, por muitas pessoas é negligenciado isso mesmo. Então, não se permita, né, ser negligenciada também. Não permita que os seus sentimentos sejam negligenciados. Converse sobre isso, fale o que você está sentindo, exponha melhor o que está acontecendo com vocês, para que isso possa ser, né, tratado aos poucos. Eu acho que é isso, eu falei bastante, acho que eu falei mais do que eu gostaria, mas eu acho que o ponto principal que eu posso deixar para vocês que está passando, ou que já passou, ou que conhece alguém que está passando por isso e está procurando ajudá-la ou ajudá-lo, se apoie nas pessoas que vão cuidar de você, nas pessoas que estão ali com você e por você, mas principalmente se apoie em Deus, se apoie na fé que você tem, ou que, se você não tiver, desenvolva uma fé nesse momento, que faz muita diferença. Se conecte com Deus, se conecte com, talvez com, não necessariamente com uma religião, sabe? Mas se conecte com Deus, com a presença do Pai. Peça para o Espírito Santo tirar tudo aquilo que te traz sofrimento, que te traz dor, que te traz angústia, que eu tenho certeza que esses sentimentos vão sendo, cada dia, substituídos por paz, por esperança, por vontade de viver novamente, de realizar o sonho novamente. E não se prive de tentar novamente. Não tenha medo de querer novamente engravidar, de ter um filho, porque eu creio que as famílias, elas são um projeto de Deus. E eu creio que, em nome de Jesus, você vai conseguir realizar esse sonho. É isso. Deus abençoe vocês. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo. Se você quiser contar a sua experiência, deixa aqui também nos comentários. Vamos trocar também um pouco de conhecimento. Conta pra mim o que você fez ou está fazendo que fez diferença aí pra você, que pode ajudar outras pessoas que estiverem por aqui também, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.